dar continuidade ao nosso estudo de Livro dos Espíritos e estamos falando ainda de lei de igualdade no item 7º, igualdade perante o túmulo. E vimos que, desde as mais priscas eras, que o ser humano tem essa prática, né, de cultuar os seus mortos. Em recentes escavações feitas por arqueólogos, etc., foram encontradas, junto de resquícios de esqueletos humanos, substâncias que tudo indica são flores. Quer dizer, desde o homem primitivo, né, as pessoas depositam flores junto à sepultura daqueles a quem elas amam. E as flores são o sorriso da natureza. As flores encantam a vida e encantam a morte. O Nelson Cavaquinho, grande compositor da Mangueira, dizia o seguinte: quando eu passo perto das flores, sinto que elas dizem assim: nós amanhã enfeitaremos o seu fim, o seu fim. Vocês vão falar, nossa, que samba mórbido, não dá para cantar no churrasco, né? Mas o verso é esse aí mesmo. Quando eu passo perto das flores, sinto que elas dizem assim: nós amanhã enfeitaremos o seu fim. A nossa vida é tão curta, estamos neste mundo de passagem. Ah, meu Deus do céu, nosso Criador, a minha vida pertence ao Senhor, ao Senhor. E aí volta, né? Por quê? Porque as flores estão presentes no momento derradeiro, quando há uma alma piedosa ou pessoas piedosas que se lembram da gente com carinho, né, e nos cobrem de flores de alguma maneira. Então, é comum a homenagem aos mortos? É um gesto de amor, de simpatia. No entanto, o que se coloca aqui, na questão 823, é o desejo entre alguns homens de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres, e se isso tem valor. E aí eu colocaria duas situações distintas. A primeira é a seguinte: uma coisa é a gente querer perpetuar a própria memória. A outra coisa é a gente ter sido tão legal, que as pessoas que ficam se preocupem com isso. Aí já é outra coisa. E há uma terceira: a gente nem foi tão legal, mas a gente era muito importante, muito poderoso, deixou herdeiros igualmente ricos e poderosos, e alguém quer fazer média com a gente. Então, essa é a terceira. Então vamos trabalhar, são três situações diferentes. Ó. Primeira, eu, pelo meu orgulho, a minha vaidade, quero deixar pronto um monumento fúnebre para eu ser depositado lá. Quem fez isso, que deu muita entrevista na época, etc., foi a Dercy Gonçalves. Não sei se vocês se lembram, antes dela morrer, nas entrevistas, ela falou que ela só tinha uma vaidade: o túmulo, o mausoléu que ela construiu para ela, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, onde ela nasceu, Madalena. A cidade se chama Madalena. E ela juntou uma grana e construiu lá um túmulo enorme. Ela falou, pelo menos isso eu vou ter. E construiu lá o túmulo. Se você for visitar a cidade de Madalena, só tem um ponto turístico: o túmulo de Dercy Gonçalves, que ela fez para si mesma, né? Lógico que parece piada, tanto que a Dercy Gonçalves fez isso, né? E isso denota uma preocupação, uma certa vaidade, um certo orgulho, que de verdade, em geral, todos nós temos, né? De ser lembrados, né? O Manuel Bandeira tem um poema muito interessante que diz o seguinte: que na morte, primeiro morre o corpo, depois morre a memória. E aos poucos, essa morte vai se constituindo. Eu vou tentar explicar.
Vocês já notaram que tem gente que morre socialmente antes da morte do corpo? É assim, ó. É aquela pessoa que a gente vê a notícia da morte dela no jornal e fala: nossa, eu achei que ela já tinha morrido há muito tempo. É a chamada morte social. Alguém que estava em muita evidência, às vezes foi ficando muito velhinho, perdendo o poder, perdendo a fortuna, perdendo a importância, aí ninguém mais fala daquela pessoa, ela vai ficando esquecida, a gente diz, é uma morte em vida. Aí quando ela morre, era só um corpo que morreu, porque a importância social dela foi se perdendo no tempo, aí morre o corpo. Aí, de repente, ainda ficam as pessoas que conviveram com este ser que morreu, que desencarnou. E ela ainda fica presente nas conversas, gente que ainda fala dela e tal. Só que aí, com o tempo, vão vindo as outras gerações que não conheceram esse ser. E aí ninguém mais fala dele. Então a memória entre as pessoas que estão vivas também vai se perdendo. Chega a um ponto que sequer vão visitar aquele túmulo. E há um ponto, depois de muitos anos, em que o nome escrito na pedra vai se perdendo e desgastando, ou a poeira vai cobrindo. E aí alguém passa por ali, naquele cemitério, vê aquele nome e pergunta: quem será que foi esse sujeito? Como será que foi a vida dele? Quem o conheceu? Será que sofreu, não sofreu? E isso nos remete a uma experiência própria do ser humano, que é a experiência da finitude. Como assim, a experiência da finitude? O filósofo Martin Heidegger cria a expressão ser para a morte, com hífen, né? Ser para a morte. O que ele quer dizer com isso? Mais do que a ideia de que todos nós temos um corpo que vai morrer, e como ele não era um espiritualista, né? Todos nós vamos morrer, o que ele queria dizer é que tudo à nossa volta, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, é envolvido pela finitude. Como assim? Vamos pensar no nascer. Nascer é nascer para a vida extrauterina e morrer para a vida intrauterina. Então a criança, ela morre para o útero materno e nasce para o mundo. Quando a gente se torna jovem, a infância já morreu para nós. E quando nos tornamos adultos, já perdemos a juventude. E quando chegamos à idade mais madura, perdemos a idade adulta, ou seja, a gente vai perdendo as coisas. A criança tem um passarinho de estimação, um cachorrinho, um gato. É muito comum a criança ter a primeira experiência de morte com os animaizinhos de estimação. Então ela vê o gatinho morrer, o cachorrinho morrer. Depois, se tudo der certo, é a bisa, o biso que morrem, aí o vovô, a vovó, as pessoas mais velhas. E ela vai notando a flor do jardim, que foi botão, a rosa, depois morreu, depois poda. Quer dizer, o ser humano, ele vai vendo que tudo à volta dele perece. Tudo à volta dele é finitude. E, portanto, ele vai tendo a consciência automática de que tudo é impermanente. Olha que interessante. Por exemplo, tudo que eu estou falando já morreu. E tudo que eu ainda não falei é futuro. Ou seja, o tempo presente é uma eterna transição, é um gerúndio que vai se constituindo e, portanto, a dinâmica da nossa existência é o tempo todo esse trânsito, é esse movimento. Por isso que vida é movimento. Para Siddhartha Gautama, o Buda, a vida é sofrimento. Para Jesus, a felicidade não é deste mundo. Para os pensadores Heidegger e Kierkegaard, o homem é o tempo todo visitado por um sentimento chamado angústia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição Bem-aventurados os aflitos, uma das lições mais bonitas se chama a melancolia. O que isso tudo tem em comum? Esse sentimento que permeia todo ser humano
no nosso estágio evolutivo, todo dia, que é uma certa tristezinha interior, né? Lá na lição A Melancolia, do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito, né, que a gente tem uma vaga lembrança de alguma coisa, que a gente não sabe direito o que é, mas que parece ter sido muito mais feliz do que agora, e a gente não consegue se alegrar, e por mais que a vida esteja boa, parece que nunca está totalmente realizada, e a gente nunca está totalmente satisfeito, né? Os pensadores vão dar nome a isso de angústia. Os espíritos vão falar de melancolia. Como que os espíritos vão explicar? Olha, provavelmente você tem ligações afetivas com espíritos que não estão com você reencarnados agora. É possível que você tenha lembranças de um passado que tenha sido feliz e que esteja muito distante da sua situação agora. E isso vem como que numa intuição e envolve a gente numa certa tristeza. E não precisa ser nem em outra encarnação, às vezes nessa mesmo. Quantas vezes eu já ouvi gente que mergulha em tristezas profundas porque viveu uma época da vida que foi tão boa e que acabou e que depois nunca consegue chegar num estágio de vida, numa situação que chegue perto daquele momento de prazer e etc., né? Eu tenho um paciente que muito interessante, ele é muito inteligente, e ele vive uma situação assim, ele fala assim: André, eu tive um trauma positivo. Fala assim, o que você chama de trauma positivo? Ele falou, eu, há alguns anos atrás, tive uma época tão feliz na minha vida, que isso me persegue, porque de lá para cá, eu nunca mais consegui ser tão feliz como naquela época. E isso me entristece profundamente, porque eu sei que não vai voltar mais, que eu não vou conseguir mais aquilo, mas ao mesmo tempo, eu também não consigo me libertar daquela saudade, daquele tempo. Agora pense isso se acumulando através dos séculos. E muitas vezes a gente tendo que encontrar situações, experiências reencarnatórias e etc., que não são tão felizes assim, não são tão confortáveis, não são tão agradáveis. Então a gente é tomado dessa melancolia, que os espíritos chamam de melancolia, que os pensadores da filosofia chamam de angústia, que o Buda chama de sofrimento, né? E que Jesus vai dizer que a felicidade não é deste mundo. A gente nasce chorando, mas sorrir é um aprendizado. A gente demora alguns meses para aprender a sorrir. Para ainda o Siddhartha, Buda, 4 são as grandes sabedorias. Primeira, a de que a vida realmente é sofrimento, não nos iludamos. Segundo, que tudo no mundo está impregnado de impermanência. Ou seja, todo mundo que é muito apegado às regras, que é muito rígido, que acha que as coisas sempre têm que acontecer do mesmo jeito, em geral, sofre demais. Por quê? Porque a fila anda. O tempo não para. As coisas mudam. Tem gente que assim, sofre quando muda. Vocês já notaram que quase todos nós fica esperando para ser feliz um dia em que a gente não tenha mais problema? Quer ver, ó? Você muda para uma casa novinha, né? Aí você fala assim, bom, eu já comprei essa casa que é tudo novinho para não ter problema. Aí de repente queima o chuveiro, a porta emperra, o piso que é novinho começa a levantar, porque o pedreiro era porco, não fez direito, e começou a levantar. E aí você começa a perder aquela ilusão de que nada aconteceria. Aí você começa a deprimir, por quê? Porque você começa a ver que aquele dia que você sonha, em que nunca vai ter mais problema, não existe. Ou seja, não adianta esperar esse dia, porque na Terra, no mundo, esse dia não tem. O Chico Xavier, uma vez numa entrevista, falou para uma moça assim, minha filha,
Eu não me lembro, ele já tinha 90 anos, eu não me lembro de ter passado um dia nesses 90 anos em que eu não tivesse um problema para resolver. Ou seja, viver é resolver problemas. É para isso que a gente está aqui, né? O aluno aprende mais quanto mais exercício ele faz, não é? Quero aprender matemática, física, química. Então, se eu fizer bastante exercício, gramática, eu vou memorizando, e o Emmanuel diz, aprender é repetir a lição. Na vida também é assim, a gente vai fazendo exercício, é todo dia. E os problemas aparecem de lugares que a gente não espera. De repente, aquele filho que sempre foi um super problema, já não dá mais problema. E aquele que nunca deu, de repente dá. E se você falar, mas você, ele fala, só eu que não tenho direito? E ele está certo. Por quê? Porque todos nós somos espíritos em evolução, estamos aí para aprender, e nessa toada toda aí. O terceiro elemento que o Buda coloca, então o primeiro, a vida é sofrimento. Segundo, tudo é impermanência. O terceiro é um derivado disso, qual? Já que tudo é impermanente, nós precisamos lidar com as coisas com desapego. E o que é lidar com as coisas com desapego? É desapegar-se de tudo? Não. É até usar esse universo que está aí à nossa disposição, né, o nosso universo utensiliar, como diz o Heidegger. Nós estamos o tempo todo envolvidos por objetos, né? Aí, ó. Tem aqui uma jarra, um copo, um relógio, um microfone. É o universo da técnica. É a técnica que construiu historicamente o homem. A gente precisa usar tudo isso. O que a gente não pode é se tornar um refém iludido com a possibilidade de um controle sobre o mundo e as coisas. Porque isso nós realmente não temos. Ontem eu liguei a televisão à noite, estava passando um filme, e eu comecei a ver o filme, eu só vi uma cena, e começou a me fazer mal, eu mudei de canal. A cena era um grupo de prisioneiros, eles estavam todos deitados no chão, naquelas placas de antigas que os escravos ficavam, de madeira, em que os pés ficam todos, né, amarrados lá, e eles eram vários, e todos acorrentados um contra o outro com os braços cruzados, e num calor infernal. Aí eu fiquei pensando, se eu tivesse numa condição daquela. Falei, né, olha isso, quer dizer, como que será viver numa condição assim, com os pés amarrados, no chão, na terra, cheio de calor, tudo acorrentado um no outro. E aí eu fiquei pensando que eu não sei se eu daria conta. Não, estou sendo sincero. Eu pensei, eu acho que se eu tivesse alguma coisa, não sei se eu não me suicidaria, alguma coisa, porque a ideia é tão, assim, desesperadora, que eu não sei o que eu faria. Não dá para saber, não sei o que cada um faria aqui, né? Mas era um negócio que me fez tão mal que eu mudei de canal. Ou seja, mas isso pode acontecer. Porque eu vou ficar preso? Não, mas, por exemplo, se eu tiver uma doença degenerativa e ficar preso a uma... Pode acontecer comigo? Com qualquer um? Pode. Só que a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, é sempre com o outro. E aí a gente passa a vida achando que coisas ruins só acontecem com os outros. Então, assim, o que é o desapego? É viver, lógico, a gente não vai ficar pensando nisso o dia todo, toda hora, senão nós vamos ficar deprimidos, não é isso. Mas é ter essa consciência de que até as coisas mínimas são milagrosas. O que eu chamo de milagrosas? Num sentido poético, né? Aquela velha frase clichê, breguinha, mas maravilhosa, que tem convite de formatura, né? Que diz assim, há dois tipos de pessoas. As primeiras, as que não acreditam em milagres. E as segundas, aquelas para quem tudo é um milagre. Ou seja, de repente eu estou falando aqui, olha que beleza. Tá, mas eu posso ter um problema e perder a voz para sempre.
Eu estou de pé, mas eu posso ficar paralítico. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar na minha própria fragilidade, porque isso me dá uma certa sabedoria de vida. Eu preciso pensar que eu não tenho controle sobre o meu tempo de vida na Terra, que a qualquer momento eu posso desencarnar. E que, portanto, eu não posso lidar com a vida como se eu fosse eterno. Eu preciso pensar que eu estou vendo e que é uma beleza ver, mas que a qualquer momento eu posso perder a visão. E, portanto, tendo consciência de que a qualquer momento eu posso perder a visão, eu preciso, no momento em que eu tenho essa consciência, achar que ver é um milagre. É maravilhoso poder ver. É maravilhoso poder estar de pé. É maravilhoso poder falar. E isso, de certa forma, né, nos dá uma relação, uma forma de relação com a existência um pouco mais apaixonada. Olha que interessante. O Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, diz que a vida só vale a pena se ela for vivida com paixão. O que é paixão? Paixão é uma palavrinha que vem do grego pathos, que quer dizer dor ou sofrimento. O que é pathos? Paixão, viver com paixão alguma coisa. É amar de tal forma essa coisa que eu livremente escolho correr o risco de sofrer e sentir dor por aquilo. Quando eu digo tal cientista, ele é um cientista, ele faz ciência com paixão, quer dizer, ele gosta tanto da ciência que ele assume o risco de viver e sentir dor e de sofrer pela ciência. Então ele é um grande cientista. Cândido Portinari, do que ele morreu? Ele morreu intoxicado pelas tintas. A paixão pela arte era tão grande que os médicos falaram: olha, você prefere parar de pintar ou morrer? Ele preferiu morrer. Por quê? Porque ele lidava com a arte com paixão. O seu Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, esse desse quadrinho aqui à minha direita, né, quando teve gripe espanhola, na semana anterior ao 1º de novembro de 1918, ele começou a ter febre, e a dona Meca, mãe dele, falou: meu filho, você precisa descansar. Só que ele tinha em Sacramento, em 1918, naquela semana, mais ou menos 800 pessoas com febre para ele tomar conta. Que inclusive eram albergadas em cabanas, porque não tinha lugar para alojar aquele povo todo, eles improvisavam cabanas para cuidar dos enfermos que vinham do Brasil inteiro. E ele falou: não, eu não posso. E ele foi e contraiu a gripe espanhola e morreu de exaustão, o senhor Eurípides. O senhor Eurípides não morreu só por causa da gripe, é porque o organismo dele estava de tal forma fragilizado, que ele não dormia, praticamente não comia, não parava, que não conseguiu reagir. Então ele desencarnou apaixonadamente no serviço ao próximo. A gente, quando chega perto da Semana Santa, principalmente os católicos, eles comemoram a paixão e morte de Jesus. Por que paixão? É a demonstração da capacidade do Cristo de sentir dor e sofrer pela humanidade. Daí é que se concebe a palavra paixão. E o que é viver com paixão? É a cada minuto perceber que isso que para a gente é automático é um milagre. Exemplo. Sabe quando que eu lembro que eu tenho um rim? Sabe? Quando eu tenho cólica. E olha que eu já tive várias. Cálculo. E aí tem uma companheira que me ajuda quando eu tenho. Uma senhora muito bondosa, a dona Morfina. Generosa, companheira. Aí ela vem e eu a recebo como um amante entregue aos seus braços, né? A morfina. Por quê? Porque quando dá a cólica mesmo, que aquela pedrona está paralisada aqui no ureter, aí, nossa, eu tenho um rim, porque até que ele não dá um grito e fala: eu existo, com uma cólica, eu não lembro que ele existe. E aí a gente passa uma vida inteira
sem perceber que ter um rim funcionando bem é um milagre, é uma maravilha. Eu percebo que eu tenho unha quando ela encrava. Eu percebo que eu tenho, né, o coração quando eu tenho uma taquicardia e etc. Quer dizer, o nosso corpo, ele nos grita de vez em quando dizendo: eu existo, você tem um corpo, cuide de mim, tem alguma coisa errada comigo. Se isso não acontece, eu nunca lembro disso. E aí é muito comum eu passar a vida entregue à queixa, e a queixa de coisas que não são tão grandes assim. Então tem gente que se queixa de tudo, que reclama de tudo, que está sempre infeliz, está sempre de mau humor, está sempre de bico, que faz birra por qualquer coisa, que faz mimimi por qualquer coisa, né? Por quê? Porque não tem, isso aí é tudo produto de uma mente sem sabedoria de vida. E a sabedoria que a gente está tentando lembrar essa noite, é essa das quatro leis sábias de Buda, que a vida é sofrimento, que tudo é impermanência, que tudo sendo impermanente, eu preciso lutar no dia a dia, para tentar um certo desapego. Então, eu estou falando aqui, e está uma delícia falar aqui, mas enquanto eu falo, em momento algum eu deixo de me lembrar que daqui a pouco eu posso não falar mais. E aliás, que fique aqui entre nós, eu particularmente, que ninguém nos ouça. Eu penso, de vez em quando, eu tenho muito medo de perder a voz. Por quê? Porque, sei lá, né, a gente que tem esse compromisso, a tarefa da oratória, etc., né, de repente, qualquer dia eu posso perder a voz. E eu deveria entender esse recado. Se eu perder. Por quê? Porque a gente não tem o domínio disso, não tem o controle disso, né? Eu tenho um problema na visão muito sério. No olho esquerdo, eu só enxergo do direito. O esquerdo, eu só tenho 10%. E a minha mãe costuma dizer que com um só eu enxergo mais do que eu deveria. Ela vive falando isso para mim. Aí, só tem um olho, imagina se tivesse os dois, o que ia ver? Né? Minha mãe é dura comigo. E é verdade, né? Por quê? Porque a vida vai dando os recados para a gente, você está perdendo isso, daqui a pouco perde aquilo, né? Por exemplo, eu só valorizei quando a gente sai no sol, é complicado, né? Então, assim, você quando tem, não dá valor. Tem gente que briga com o espelho, esse cabelo que eu não acerto, fica sempre, você vê. Como é triste uma calva exposta num dia de sol a pino, como hoje, né? Precisa ficar lá com o protetor solar e etc e tal. Então a gente só valoriza quando perde, né? E não é só isso não. Assim também as pessoas que estão à nossa volta. É muito comum a gente tratar quem convive no dia a dia com a gente de qualquer jeito. E essa é a experiência da finitude. Lembrar o tempo todo que tudo pode se perder é uma forma de começar a vivenciar a consciência de uma certa sabedoria. E por último, o Buda diz, tudo se transforma, tudo muda, nada é eterno. A vida está em constante transformação. Então vamos dar uma, assim, para a gente terminar, porque eu não ia falar nada disso, eu ia falar de outra coisa, mas aí eu fiquei nisso, e sempre acredito que eu fiquei porque tinha que ficar nisso, né? Vamos trabalhar, eu já vou encerrar, mas que cada um de nós hoje, durante a nossa vibração, o tempinho que a gente vai ficar aqui, assim, se a gente realmente está lidando com a vida, com essa consciência de que tudo é fugaz, efêmero,
impermanente, tudo se transforma, tudo passa, que nada é eterno, principalmente as coisas materiais. A gente precisa tomar muito cuidado com a maneira como a gente lida com elas, né? Se a gente não está se perdendo nisso, nessa experiência. Isso não quer dizer que a gente não possa ter bens materiais, usufruir, desfrutar deles, tentar momentos alegres que o dinheiro pode nos dar, que as coisas do mundo podem nos dar, não é isso. Mas sempre deixar, igual em receita, quem cozinha sabe do que eu estou falando. Quando a gente vai fazer uma receita, tem muitas receitas que fazem assim, ó, batas claras em neve, aí tem assim, ó, reserve. Reserve quer dizer, deixe de ladinho e guarda, porque daqui a pouco você vai usar, mas não agora. A sugestão é viver a vida toda construindo a receita da nossa existência, mas deixando um reservado, quer dizer, reserve o quê? Reserve a consciência de que tudo pode estar por um fio. A vida, os bens, a saúde, tudo. As pessoas à sua volta. O Edgar Allan Poe tem um poema célebre que foi transformado em filme, eu não vi o filme, eu já li muito sobre esse poema, chamado O Corvo, né? E o refrão do poema, que é um poema longuíssimo, já foi trabalhado pelos grandes mestres da literatura e da filosofia, existe um refrão no poema inteiro que diz assim, ó, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Domingo que vem, se eu estiver encarnado e vocês também, é verdade, nós estaremos aqui. E teremos um outro encontro, uma outra reunião e uma outra palestra. Esta, nunca mais. E assim, tudo na nossa vida. Por isso que cada instante da nossa vida tem que ser vivido com magia, com encantamento e com paixão. Porque esse instante, nunca mais. Que Jesus nos abençoe. Vamos então, nesses momentos de paz, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, aos planos superiores da vida. E vamos tentar por alguns instantes nos desligar dos problemas que nos afligem no cotidiano da vida lá fora. E nesse desligamento vamos esvaziar a nossa tela mental e inundar a nossa mente de luz intensa. Vamos respirar bem fundo e lentamente, soltar as tensões, relaxar, encher o pulmão de ar e soltar bem lentamente. Vamos visualizar os fluidos que impregnam a atmosfera espiritual deste ambiente, sendo levados pela nossa respiração através da corrente sanguínea, a cada uma das células de nosso vaso físico, devolvendo-nos saúde, bem-estar e restauração. Mais tranquilos, vamos visualizar aquela figura de Jesus que mais nos é familiar, bem como o nosso pequenino planeta Terra, qual esfera de luz a bailar pelo espaço infinito. Vamos pedir a Jesus que traga ao encontro de seu seio de amor o nosso pequeno orbe, conduzindo as nossas vibrações de paz a todos os recantos da terra, onde vicejam o sofrimento e a dor. Vamos pedir em favor dos líderes mundiais para que conduzam a humanidade a tempos de concórdia. Por todos os nossos irmãos famintos, doentes, pelas vítimas das guerras, da intolerância, do ódio, do fanatismo, pelas vítimas das pestes, das fomes,
dos terremotos, maremotos, das secas, das enchentes. Vamos pedir ao anjo Ismael que verta o olhar generoso sobre o nosso Brasil, terra do cruzeiro, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que o venerando espírito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes inspire os nossos governantes para as boas obras. Pedimos em favor de todos os que nesse instante estão nos leitos dos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, pelas equipes médicas e paramédicas que trabalham nesses ambientes, pelos entes queridos que velam à cabeceira de um enfermo amado, pelos espíritos em processo de desencarnação e pelos que ficam e choram a dor da saudade da separação física, pelos que estão nos orfanatos, nos asilos, nos manicômios, nos leprosários, pelos que se perderam no mundo do crime e vivem hoje sob o império das leis nas penitenciárias e nas prisões, pelas mães que choram com o filho encarcerado, pelos que se perderam no mundo das drogas, do álcool, da prostituição, do jogo, pelos lares em conflito, onde não há diálogo, Deus, respeito, pelos tristes e oprimidos, pelos que perderam a fé, pelos suicidas, pelos que procuram trabalho e não encontram, mas também por todos os que, sendo ricos, geram empregos e fazem circular os bens da fortuna, pelos que vivem em condições subhumanas nas favelas, debaixo das pontes, e pelos que peregrinam na solidão das ruas, sem um pedaço de pão, um ombro amigo. É tão triste viver só e não ter um lar para voltar ao final do dia. Pedimos por eles, por todas as religiões do mundo, independente dos rótulos, e pelos seus líderes sinceros, que preconizam o amor e a solidariedade, pela nossa doutrina espírita, pelos nossos órgãos de unificação, pela nossa Ribeirão Preto, pela nossa Casa do Vovô, pelo nosso Sanatório Espírita Vicente de Paulo, pelas nossas creches, instituições, centros espíritas, pela nossa Vila Tibério, sua gente simples e amiga, por este teto que nos ampara nesta noite, por todos que aqui trabalhamos, estudamos e tentamos progredir, por todos que militam na seara do Cristo, particularmente os nossos companheiros de Uberaba, de Palmelo, de Sacramento, pelo inesquecível coração de nosso amado Chico Xavier, que onde quer que esteja, receba as rosas perfumadas de nossa saudade e o nosso ósculo de ternura, por todos que aqui estamos, mas também por aqueles que não estão fisicamente aqui, mas se recomendam às nossas preces, estão na nossa lembrança, sejam amigos, familiares, parentes, encarnados ou desencarnados, mas também pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem ou caluniam, por todos aqueles com quem temos problemas de relacionamento, onde quer que estejam, recebam nossas vibrações de paz. Pedimos em favor dos colegas de trabalho, pelo nosso ambiente produtivo, mas também pelos nossos lares, solicitando as equipes de benfeitores espirituais que nesse instante visitem a nossa casa e higienizem espiritualmente o nosso ambiente doméstico, levando dali as energias negativas, os espíritos maus ou enfermos que porventura ali se encontrem, e trazendo a nosso benefício o abnegado concurso dos venerandos guias da espiritualidade maior. Pedimos pela semana que se inicia, que sejamos sempre amanhã melhores do que fomos hoje, que tenhamos mais paciência, humildade, simplicidade, tolerância, sabedoria, serenidade, coragem, fé, bom ânimo e alegria,
que ao cairmos, sejamos capazes de levantar e prosseguir sempre para a frente e para o alto. E que ao sairmos daqui nesta noite, depois do passe que vamos receber, em que dos laboratórios divinos da pátria espiritual, os médicos e enfermeiros do espaço trarão o bálsamo consolador, o medicamento necessário a cada uma de nossas particulares necessidades, tenhamos nítida sensação de bem-estar físico, mental e espiritual, recarregados em nossas energias para mais uma semana de lutas, e que sejamos vencedores e possamos estar por aqui muitos outros domingos, reunidos, Jesus, em torno do seu Evangelho. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos da vida, pelo corpo, pelo pão, pela água, pela lição da prova, pelos amigos, pela fé, pelo ar, pelo sol, pelas flores, pela música, pela poesia, pelos livros, pelas bênçãos que todos os dias temos recebido. E mais uma vez, Mestre e amigo de nossas almas, dá-nos licença para encerrar essas nossas vibrações, despedindo-nos em sua doce paz, mas suplicando ainda uma vez: fica conosco, divino amigo, hoje, agora e para sempre. Que assim seja.